havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para nos ajudar a responder as perguntas que nós não poderíamos responder sozinhos. Nesse dia, nasceu o projeto Vencedores. Eu sou Yuri Rocha e juntos nós vamos estar de olho na filosofia. Fala, vencedores, beleza? Importante demais vocês começarem a se ligar em algumas coisas. A filosofia reflete o pensamento de cada época, de cada momento. Então você precisa estar de olho aberto, com a cabeça sempre ligada, para poder perceber algumas coisas. Vamos começar do começo? Primeiro ponto. Você precisa se ligar em todos os modelos do que nós chamamos de pré-socráticos. O início da filosofia, ou a filosofia da natureza. Sempre cai alguma coisa no Enem. Volta e meia tem algumas coisas falando sobre Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto. Vocês precisam compreender os conceitos de arqué, ou arché, se vocês preferirem, mas arqué é melhor. E aí vocês percebam algo. É o princípio e o gerador de tudo. É onde tudo começa. Se liga, você precisa ter em mente tudo tem um início, tudo precisa ser explicado. Mas há uma mudança. Essa mudança acontece posteriormente com os sofistas e Sócrates. Sócrates vai nos trazer uma ideia de filosofia humana. Pensando essa filosofia humana, nós começamos a tentar navegar um pouco mais profundamente. E aí, a gente precisa se ligar. Questionar. Existe uma verdade? Existe um bem? Existe justiça? E mais, como eu consigo definir essas coisas? Isso é fundamental. Tais coisas precisam ser vistas sempre e constantemente, porque serão antagônicas aos conceitos relativistas de todos os sofistas. Bem, até aí tudo bem? É a nossa primeira parte, é o nosso primeiro passo. Vamos aos próximos? E aí, continuando, galera, nós precisamos pensar na filosofia cristã, o segundo passo dessa marcha da razão. Nós precisamos nos ligar que a filosofia cristã reflete o pensamento do seu tempo, a Idade Média. Quando você fala da Idade Média, muita gente acaba pensando na Idade Média como um lugar terrível, onde o pensamento era tolhido, onde as pessoas não podiam se expressar livremente. Não é bem assim. A Idade Média é o local, o lugar, a oportunidade onde o pensamento vai começar a se recondicionar de certa forma. Assim, o pensamento cristão, a filosofia cristã, onde se destacam dois: Santo Agostinho, com a patrística, e São Tomás de Aquino, com a escolástica. Ambos pensam a relação entre fé e razão. A fé, para Agostinho, seria maior do que a razão. Para Tomás de Aquino, fé e razão se complementam. E é a partir daí, dessa complementaridade, que vai surgir o seu alvo, o seu objetivo, o seu sonho, a universidade. Portanto, esquece essa história de Idade Média e Idade das Trevas. Não, o pensamento sempre triunfa e sempre pensa adiante. Vamos para o terceiro passo? O nosso terceiro passo, nós temos o cogito, nós temos o empirismo, nós temos, finalmente, revolução científica, métodos científicos, dedutivo, indutivo, nós temos René Descartes, nós temos Francis Bacon. Com o tempo, nós vamos chegar a encontrar o criticismo kantiano. Nós precisamos compreender como a ciência acaba sendo beneficiada pelo pensar filosófico. Figuras como Galileu, que comprovam a teoria heliocêntrica, que acabam fazendo com que o mundo se amplie. Ou seja, todo o pensamento iniciado séculos antes ganha uma nova força. O método dedutivo cartesiano,
que acaba pensando as coisas do geral para o particular, nos faz perceber um encadeamento lógico de ideias, enquanto o modelo empirista, como nós temos também com Francis Bacon, nos faz pensar o seguinte sentido contrário: do particular para leis gerais. Ambos são ciência e ambos são filosofia. Por último, nós temos Kant, sintetizando, sistematizando os dois pensamentos, nos ajudando a compreender tudo com mais clareza. Antes de passarmos para o nosso próximo passo, é importante que a gente lembre que a filosofia é fluxo, é contínua, e ela está sempre mudando. Sem esquecer disso, vamos continuar. Precisamos lembrar também de Hegel e da sua última grande sistematização, onde vai ficar estabelecido, através da fenomenologia do espírito, a capacidade humana de sintetizar o saber e fazer a filosofia voltar para algo que ela havia se esquecido um pouco com os seus antecessores. A ideia de buscar o sentido do ser. É onde nós vamos ter as relações de Hegel com a consciência, do espírito absoluto, ou seja, do ser em si, para si, e finalmente nós vamos começar a construir a ideia final de relação entre o homem e o Estado, dando sentido à sua existência. Não podemos esquecer, posteriormente, nós vamos dar mais um passo com Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Pensando esses homens que eram tidos muitas vezes como pessimistas, o importante é lembrar da sua vontade, que em Schopenhauer vai ser essa força vital e em Nietzsche essa força de transformação, essa força de capacidade de se levar adiante. A vontade, seja em Schopenhauer ou a vontade de potência em Nietzsche, nos faz realizar. E vamos começar a tirar um pouquinho dessa manha, desse ranço, dessa vontade de pensar o Nietzsche como pessimista. Ele não é simplesmente um pessimista, mas ele vê a vida na sua beleza e na sua tragédia, inteiramente. Encerrando, nós precisamos ir ao século XX, onde existem diversas discussões para que nós façamos. Podemos começar, por exemplo, com a indústria cultural, observarmos Adorno, Horkheimer, buscarmos entender como homens são capazes de coisas tão terríveis, ao mesmo tempo que são capazes de coisas tão maravilhosas. Como o mesmo homem que inventa remédios é capaz de pensar a violência de uma guerra. Como a nossa consciência é alugada em favor de uma compra. Como produtos nos fazem pensar ser quem nós não somos. E eu ainda diria uma última coisa antes de encerrar. Simone de Beauvoir e Sartre. O existencialismo. Quem nós somos não está pré-definido. Quem nós somos é a construção das nossas vontades, ideias, pensamentos, de tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Essas são as dicas. De olho, atenção e lembre-se, você é o mais perfeito vir a ser de todos os tempos. A sua potência de realizar está toda aí. Adiante. Avante, vencedores.